Os 4 elementos são os principais blocos de construção do cosmos. Embora os elementos sejam as formas da matéria-prima, um campo de potencial puro, eles também são princípios de mudança, princípios da transformação psicológica e espiritual. Na alquimia, o chumbo pode ser transmutado em ouro. No entanto, a transmutação de metais é simplesmente uma metáfora para a alma sendo libertada através da realização da sua própria natureza divina, que é derivada do Espírito puro. Nenhuma transformação pode ter sucesso sem a presença de um ingrediente misterioso, conhecido como a matéria-prima, que é a estrela ou a centelha escondida dentro de uma substância. A matéria-prima, o estado original da matéria, é o estado da consciência original do qual todos os estados da consciência emergiram. Essa força invisível é um campo de potencial puro que só pode surgir quando incorporado a uma forma, ou seja, através dos elementos terra, água, fogo e ar. As variedades ilimitadas de vida por todo o cosmos foram criadas a partir da mistura dos 4 elementos em proporções específicas, e esses elementos descendem de um 5º elemento chamado de Akasha, a causa última, que é considerado como o 5º poder, a chamada quintessência. Segundo o filósofo Aristóteles, embora os elementos possam ser vistos como as formas da matéria-prima, eles são princípios de mudança. Os 4 elementos têm qualidades das quais algumas são mais ou menos compartilhadas com os outros elementos e outras são mais ou menos de natureza oposta. Isso cria uma dinâmica de mudança que são as qualidades básicas como quente e frio, seco e úmido. Cada elemento possui 2 dessas qualidades primárias, onde uma das 2 qualidades predomina em cada elemento, e qualquer elemento pode ser transformado em outro pela qualidade que tem em comum. Assim, o fogo pode tornar-se ar através do calor, assim como o ar pode tornar-se água através da fluidez. Além disso, 2 elementos podem tornar-se um 3º elemento, removendo uma qualidade de cada um. Ao abandonar as qualidades secas e frias, o fogo e a água podem tornar-se ar. Ao abandonar as qualidades quentes e fluidas, os mesmos elementos podem dar origem à terra e, portanto, a transmutação é possível. Os mecanismos de mudança são uma dinâmica, como uma batalha em que o mais forte dos opostos vence e subordina o outro, e essas qualidades criam ordem em que o fogo é considerado o elemento mais leve, mais raro e mais elevado, e a terra o elemento mais pesado, mais denso e mais baixo. Os 2 outros elementos, ar e água, encontram-se no meio e conectam o fogo e a terra. De acordo com o filósofo Platão, o fogo, o ar, a água e a terra são corpos e possuem solidez, e esses corpos se assemelham e representam a harmonia do mundo incriado e indestrutível da mente. Segundo Platão,
Todo sólido está necessariamente contido em um plano, e todo plano é uma figura retilínea composta de triângulos. Existem dois tipos de triângulos: o isósceles, que tem apenas uma forma, e o escaleno, que tem formas infinitas e cuja duplicação forma um novo terceiro triângulo, que é o equilátero e que forma os sólidos platônicos. Os sólidos platônicos são os corpos geométricos mais regulares que se pode imaginar, e nenhum outro sólido com este nível de regularidade pode ser formado. Um elemento é atribuído a cada um deles, o cubo à Terra, devido à sua estabilidade e imobilidade, o icosaedro, o menos móvel dos outros três, a água, o tetraedro, o sólido mais móvel e mais leve, porque tem menos faces, ao fogo, e o octaedro, o corpo intermediário, foi atribuído ao ar, e o quinto elemento, o dodecaedro, ao éter, o sólido que foi usado por Deus na delineação do universo. Os elementos são mais semelhantes a forças ou poderes do que simplesmente como estados de ser. Dentro de cada elemento repousa a matéria-prima, atuando como potencial interno da alma, cuja ativação transforma e purifica os elementos na pedra filosofal através da grande obra. O desenvolvimento da pedra filosofal ocorre simultaneamente na psique do próprio alquimista, tanto consciente quanto inconsciente, bem como subjacente na fisicalidade de todas as substâncias do mundo, e o resultado da transformação aparece fisicamente no elemento ouro e espiritualmente como casamento alquímico das diversas partes do corpo, da alma e do espírito. O fogo foi o primeiro elemento nascido do Akasha e, bem como todos os outros elementos, ele manifesta a sua influência não apenas no nosso plano aproximadamente material, mas também em tudo o que foi criado. As qualidades básicas do princípio do fogo são o calor e a expansão, o fluido elétrico que está latente e ativo em todas as coisas criadas, de fato em todo o universo, começando desde o grão de areia mais pequeno até a substância visível ou invisível mais sublime. O elemento fogo é o processo alquímico da calcinação. O fogo ilumina e limpa, é repleto de energia cinética, é dinâmico, imprevisível e muitas vezes belo. O fogo também pode ser destrutivo, deixando traços carbonizados em seu rastro. Ele é contagioso, espalha-se facilmente e é invocado por aqueles envolvidos de forma transformadora. O princípio oposto do fogo é a água, que tem qualidades básicas como a frieza e o encolhimento, produzindo o fluido magnético. O princípio do fogo não poderia existir sozinho se não escondesse no seu interior como polo oposto o princípio da água, e estes dois elementos, o fogo e a água, são os elementos básicos com a ajuda dos quais tudo foi criado, os dois elementos principais, o fluido elétrico e magnético, que representam as polaridades contrastantes. O elemento água representa o processo alquímico da solução. Os nossos corpos consistem principalmente de água e, tal como a água, podemos congelar e ficar bloqueados, podemos fingir que desaparecemos como gás, ou podemos experimentar juntos uma sensação de fluxo, como quando o rio encontra o oceano. O ar é o elemento mediador entre os princípios do fogo e da água, estabelecendo o equilíbrio neutro,
agindo como meio termo entre as atividades ativas e passivas que levaram toda a vida criada a tornar-se movimento. Na sua mediação, o princípio do ar assumiu a qualidade do calor do fogo e da umidade da água, e sem estas duas qualidades qualquer vida seria inconcebível. O elemento ar representa o processo alquímico da sublimação. No ar temos a possibilidade de ascender a um ponto de vista acima dos emaranhados confinantes da existência prática, com seus muitos desafios. O ar libera o espírito oculto na matéria e abre a possibilidade de que somos mais do que pensamos. Da interação dos elementos fogo, água e ar nasceu o princípio da terra, como o último elemento que, por sua qualidade específica da solidificação, deu forma concreta aos três elementos, mas ao mesmo tempo, a ação dos três elementos foi limitada com o resultado do nascimento do espaço, da medida, do peso e do tempo. A ação recíproca dos três elementos juntamente com a da Terra tornou-se, portanto, tetrapolar, de modo que o princípio da Terra pode ser rotulado agora como um ímã de 4 polos e o fluido na polaridade do elemento Terra é eletromagnético. O processo alquímico de coagulação associado à Terra relaciona-se com a coagulescência das coisas ou as torna sólidas e confiáveis. Nesse sentido, processos de transformação bem concebidos podem desafiar posições profundamente enraizadas. O ocultista Franz Bardon afirma que a alquimia é uma explicação adequada das propriedades de todos os 4 elementos, isto é, de todo o cosmos, e é uma introdução à arte das suas transformações. Segundo Bardon, os 4 elementos representam o chamado tetragramaton, o indivisível, o supremo. O princípio do fogo envolve a onipotência, o princípio do ar possui a sabedoria, pureza e clareza, de cujo aspecto procede as leis universais. O amor e a vida eterna são atribuídos ao princípio da água, e a onipresença, a imortalidade e, consequentemente, a eternidade pertence ao princípio da terra. Esses 4 aspectos juntos representam a divindade suprema. O psiquiatra Carl Gustav Jung imaginou o desenvolvimento psicológico e espiritual por meio dos processos alquímicos correspondentes aos 4 elementos terra, água, fogo e ar, e afirmava que a quaternidade está intimamente ligada à alquimia e, portanto, à noção de mudança. A quaternidade é representada pelo Tetractis, que descreve um processo bidirecional no qual a consciência é criada. Na descida de 1 para 4, esta totalidade é dividida em 4 partes, e essa divisão é necessária para que a psique seja capaz de discriminar e tornar-se consciente, já que após a divisão, as partes são combinadas novamente e ascendem de volta à unidade. No Tetractis, o fogo é considerado o elemento mais elevado representando a unidade, o ar representa a função de ganhar consciência através da criação de opostos, e a água equivale ao 3º nível, o princípio da alma de reunir os opostos e relacioná-los com o 4º elemento da terra. Os elementos também estão ligados às funções psíquicas e, psicologicamente, eles são as 4 funções orientadoras da consciência, e todas essas funções são necessárias para alcançar a totalidade. A intuição e a sensação equivalem aos elementos fogo e terra,
e o pensamento e o sentimento ao ar e à água, que são realidades mediadoras entre os outros dois elementos ou funções. O elemento dominante sempre vencerá o elemento subordinado. A intuição versus a sensação e o pensamento versus o sentimento representam os opostos básicos. Essas oposições refletem uma cosmologia de dois mundos muito diferentes, dos quais um pode ser percebido pelos sentidos e o outro pela intuição. Os dois elementos intermediários descrevem um princípio ativo, o ar, que traz fogo ou espírito para a matéria, o corpo, e um princípio passivo que traz matéria ou sensações corporais para o espírito. Embora os elementos sejam os agentes da criação e da mudança, a sua realidade não se limita ao mundo material e às oposições e à dinâmica entre eles, compreende explicitamente uma realidade que está fora do reino material. O mundo da criação e da mudança é uma característica necessária da totalidade, porque os 4 elementos são necessários para transformar a unidade inconsciente em unidade consciente. O alquimista sabe exatamente que o que está acima é também o que está abaixo e sabe como empregar os poderes dos elementos, ou o grande segredo do tetragramaton em todos os planos, sendo capaz de realizar grandes coisas no mundo material. O alquimista, entretanto, não vê milagres nesses feitos, pois ele é respaldado pelo conhecimento das leis. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.